Então, o nosso objetivo é pegar, então, esse período histórico. Então, hoje, eu não vou fazer uma exposição bíblica. A gente vai ler, sim, um texto bíblico para nos introduzir aqui no que a gente vai fazer. Jeremias, capítulo 2, abre a sua Bíblia, então. Mas o meu foco é a gente analisar aqui um contexto histórico. E eu quero pedir que vocês tenham paciência comigo, vocês redobrem a atenção de vocês para a gente analisar essa questão histórica, então, para a gente entender como que estava a Europa, como que estava o povo, como que estava a igreja, o que estava acontecendo ali para que esse movimento, então, ele funcionasse, ele desse certo como deu. Esse é o nosso objetivo de hoje. Jeremias, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Até aí. O texto aqui descreve a fala de Deus por meio do profeta Jeremias, o comecinho do ministério do profeta Jeremias, para mostrar a insatisfação de Deus, então, em relação ao povo de Israel, pouco tempo antes de acontecer ali o exílio babilônico, pouco tempo antes dos babilônicos virem, invadirem ali, 586, mais ou menos antes de Cristo, que eles vão invadir. O Senhor, então, ele usa o profeta Jeremias para trazer essas palavras, para chamar o povo, então, a olhar ali a região, olhar as nações em volta, para pesquisar e ver se alguma daquelas nações haviam abandonado os seus deuses. E a vergonha maior para o povo de Israel é que eles nem eram deuses, eles eram falsos deuses. Então o Senhor está dizendo, tá vendo? Essas nações que não adoram o verdadeiro Deus, que adoram deuses falsos, nem elas foram capazes de abandonar os seus deuses. Elas mantêm a fidelidade ali aos deuses delas. E o meu povo, ele abandonou a mim, a fonte de água viva, e cavou para si cisternas rachadas, cisternas quebradas, que não têm capacidade de reter e de segurar a água. Irmãos, esse quadro, então, de Israel, pouco antes do exílio, é exatamente o quadro que a gente tem na Europa da Idade Média. Por que a gente fala de Europa, né? Existia só a Europa? Será que não tinha outros continentes? É óbvio que tinha. Mas a gente tem que pensar na relevância para o movimento da reforma, né? Ele acontece na Europa. Então é por isso que quando a gente fala de Europa, tem esse eurocentrismo aí na nossa fala. A Europa, ela foi um continente que foi cristianizado muito cedo, após a saída dos apóstolos e dos discípulos ali de Jerusalém para ganhar o mundo. Eles chegam, então, no continente europeu e rápido, por meio do Império Romano, a Europa toda, praticamente, ela se torna cristã. E aí a reforma acontece ali. Mas o nosso ponto de partida hoje ele tem que ser o seguinte, entender termos. Quando a gente fala de reforma, o que a gente está falando? O que vem à sua mente quando você pensa assim, aconteceu uma reforma, ou vou fazer uma reforma? O significado do termo, irmãos, ele dá a ideia de algo que está construído, algo que está edificado, e o processo que se vai realizar ali não é uma construção do zero. Não vai se pegar, então, um terreno, vamos dizer assim, que não tem nada, que está vazio, e vai fazer uma construção. Não é isso a reforma. A reforma é pegar algo que já existe, então, exemplo de uma casa, por exemplo, e consertar, analisar ali onde tem alguns problemas, analisar onde está quebrado, analisar a parte estrutural ali que precisa ser melhorada e depois dessa análise, então, procurar resolver o problema da melhor forma possível. É assim que acontece. E, junto a isso, a gente pode pensar que uma reforma, no sentido comum do termo, ela aborda aspectos estéticos. Às vezes, então, você vai renovar uma pintura. Como eu falei, você vai renovar uma janela que está quebrada, você vai mudar alguma coisa de lugar, você vai repaginar ali, né? Agora tem design de interiores, né? Que dão uma cara legal para as coisas, né?
Então, tudo isso está envolvido com essa questão estética. Mas também, às vezes, uma reforma, ela envolve também aspectos estruturais. Às vezes precisa se reforçar uma coluna, às vezes precisa se acrescentar uma viga, acrescentar uma outra coluna, mexer na estrutura. Isso é reforma. Quando a gente pensa na reforma protestante do século XVI, que está completando agora então os seus 505 anos, a gente consegue perceber que ali aconteceram também, então, alguns aspectos estéticos. A reforma ela abordou questões, então, secundárias, mas ela abordou principalmente questões estruturais, questões doutrinárias muito sérias, que haviam sido abandonadas durante o período da Idade Média, desde a morte dos apóstolos até o século XVI, quando surgem então os reformadores. Não é que não houvesse uma estrutura, havia a estrutura. A estrutura é o quê? A gente pode entender a estrutura como sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus já havia, já existia para guiar a igreja, para conduzir a igreja, para ser a base da igreja, o sustentáculo da igreja. O problema era a maneira como se estavam edificando em cima dessa base, que eram maneiras, então, totalmente antibíblicas. Outro ponto que a gente tem que pensar, e que é o que vai nortear, então, a nossa análise a partir de agora, é que uma reforma, toda reforma, ela precisa ter um elemento propulsor, ou seja, algo para dar o pontapé inicial. Voltando no exemplo que eu dei da construção, o pontapé inicial vai ser você olhar para casa e falar assim, vou dar uma reformada porque o negócio aqui não está muito legal. A reforma protestante, a gente pode talvez, e não quero ser reducionista aqui, nem posso, mas a gente pode entender um pouco o pontapé inicial, o motivo que deu essa reforma com uma palavra apenas, que seria a palavra insatisfação. Por que insatisfação? O clero está insatisfeito. Uma parte do clero está insatisfeita. Não toda, obviamente, mas uma parte do clero está insatisfeita. E, sobretudo, o povo. O povo está insatisfeito. O povo está insatisfeito porque a igreja ela não cumpre o papel que lhe é devido. A igreja da Idade Média, ela não atendia ao povo como deveria atender. E aí a gente pensa, então, em aspectos históricos, a gente consegue perceber que, pouco tempo antes da Reforma, a Europa ela estava envolvida em crises. Crises. Nós temos uma estrutura, né, que guia essa era. E quando a gente pensa na estrutura, então, só para fazer uma comparação, a gente pode pensar que a estrutura da Idade Média era uma estrutura tríplice. Ou seja, aquela época, ela era guiada, ela era governada por 3 setores. Sociedade, o povo no geral, a classe política, imperadores, governantes e a parte da igreja, obviamente. São esses 3 pilares que mantêm, então, essa era funcionando. Mas, quando a gente pensa nesses 3 pilares, a gente pode entender, então, talvez numa estrutura triangular, tríplice, né? Onde a igreja ela é a base dessa estrutura. Por que a igreja é a base? Porque, veja bem, se você tem um problema na sociedade, você tem um problema econômico, por exemplo. As pessoas estão com fome, a situação está difícil, mas se a igreja está forte, as pessoas vão o quê? Vão se apoiar na igreja. Vão ter na igreja um combustível, vão ter na igreja um reforço, vão ter na igreja ali uma certa atenção para que elas passem por aquele problema, para que elas consigam vencer aquela situação. Se você tem um problema na área política, da mesma forma, se os imperadores estão mal, se os imperadores não estão governando direito, se estão sendo corruptos e tudo mais, mas a igreja está firme, a igreja está forte, essa falta que essa parte estrutural então está causando, o povo vai suprir novamente na igreja. Não é assim hoje? Não é assim? O Rafael acabou de falar aqui no começo do culto sobre as eleições e que falou muito bem, independente de quem ganhar, a nossa confiança continua sendo no Senhor. Pode virar uma bagunça, a coisa pode, enfim, degringolar para o pior cenário possível. Mas a nossa força está no Senhor. Nós temos o Senhor como baluarte, como segurança. Acontece que no período que antecede, então, a Reforma Protestante, a classe política está terrível, está em colapso.
A sociedade no geral está em colapso, a área econômica está em colapso e a igreja está pior ainda. A classe política não dá atenção devida ao povo. O quadro geral econômico é terrível. E quando as pessoas então vão até a igreja, elas não encontram na igreja esse amparo. Elas não veem na igreja um exemplo moral e muito menos uma porta aberta para que elas recebam amparo, para que elas recebam, então, ajuda. Dá alguns exemplos que a gente tem acontecendo ali. Primeira coisa, fome. Primeira coisa é a fome. Meados do século XIV, acontece uma espécie de êxodo rural. Eu sei que é um pouco anacrônico dizer isso, mas acontece uma espécie de êxodo rural, que é o quê? As pessoas abandonando as suas aldeias mais no interior e migrando para as cidades maiores, para as cidades grandes e tudo mais. Milhares de famílias que viviam no campo vão migrar para as cidades, procurando uma vida melhor, obviamente. E enquanto no campo você tem uma estrutura econômica natural, de escambo, ou a própria pessoa se sustenta por aquilo que ela produz no seu quintal, nas suas terras ali, ou enfim, nas terras que são arrendadas dos senhores feudais ali. Agora, nas cidades, a situação econômica muda totalmente. Precisa-se de um emprego, precisa-se de um local para trabalhar, para receber em dinheiro, dependendo do dinheiro que fosse, precisa-se disso. E o que acontece é que é muita gente migrando, é muita gente chegando nos grandes centros, nas grandes cidades. As cidades não comportam o número de pessoas que está chegando. Então, grande parte dessas pessoas que chegam, a maioria desses recém-chegados, eles se tornam mendigos, se tornam dependentes de trabalhos totalmente precários, o que faz com que as pessoas tenham, então, uma vida totalmente precária. Ou seja, o que elas ganhavam não dava para sobreviver. Junto a isso, ali por volta do ano 1320, mais ou menos, o norte da Europa está passando por uma fome imensa por causa de questões climáticas. Que coisa, não? Por causa de questões climáticas. Em alguns locais chove demais, aí tem inundações que acabam com as plantações, que acabam com as safras. Outros locais a questão da neve está muito pesada, está muito intensa, o que também acaba com as plantações. Em outras regiões já é o calor que é excessivo, e então o calor queima grãos, seca poços e tudo mais. A situação está difícil. Sudeste da Alemanha, ali no século XIV, você tem terremotos e uma coisa interessante, grandes enxames de gafanhotos. Grandes enxames. Tem uma história interessante do imperador Carlos IV, que ele está dormindo e um soldado acorda ele e começa a dizer assim: Senhor, levante-se, chegou o juízo final, porque o mundo inteiro está cheio de gafanhotos. E o imperador levanta, pega o seu cavalo para dar uma olhada e a história diz que ele andou por 25 quilômetros. E durante esses 25 quilômetros ainda estava aquela nuvem de gafanhotos devorando tudo. Então as pessoas estão com fome. Junto à fome, como diz, quando você pensa que não pode piorar, a coisa piora. Junto à fome vem a peste. A peste vai preceder o período da reforma. A população está malnutrida, e essa população malnutrida é atingida por surtos ali de febre tifoide causadas pela peste negra. A peste negra, irmãos, ela foi coisa terrível, tá? Você dá uma olhadinha, uma pesquisada aí na internet, você vai ver que Covid-19 é fichinha perto da peste. E o que facilitou para que a peste se espalhasse foi o aumento das navegações. Acredita-se que a origem da peste negra tenha sido na Ásia. Então você tem aqueles navios que estão fazendo o comércio ali, trazendo e levando mercadorias. E o porão dos navios, então, é um local propício para que se tenha muitos ratos. E esses ratos, então, contraem essa peste lá na Ásia. E quando chegam nas cidades, quando vai descarregar aqueles navios, eles vão também no meio da carga. E você tem uma Europa diferente do que você vê nas séries. Nas séries é muito legal, né? Pega as séries aí, filmes, você vê aquela Europa que dá vontade de ir para lá. Meu Deus do céu, na realidade era totalmente diferente. As ruas eram imundas. A coisa era terrível, coisa terrível. Chuveirinho quente que você tem, sabe? Você chega lá, abre, cai aquela água quentinha, você toma aquele banho legal. Esquece. Sem contar que você está num período onde o inverno castiga.
Enfim, eram ruas sujas, eram casas escuras, eram porões totalmente inabitáveis e as pessoas pobres habitavam nesses locais. Se nos castelos a situação já era difícil, nos casebres, então, dos camponeses, das pessoas pobres, a coisa era muito pior. E tudo isso era um local propício para a proliferação desses ratos e que acabavam proliferando, então, essa peste. Era uma coisa terrível, tá? Era uma coisa terrível, porque a pessoa morria em poucos dias. Além da morte ser muito rápida, a própria doença em si era uma coisa muito terrível. O hálito da pessoa era uma coisa insuportável, o suor da pessoa era uma coisa insuportável. Qualquer secreção que saía do corpo era uma coisa que ninguém conseguia chegar perto. Historiadores contam que... Na verdade eu vou ler, melhor. O historiador diz assim: toda substância que transpirasse do corpo de pessoas contagiadas pela peste deixava um odor insuportável. Suor, excremento, saliva e respiração tão fétidos que chegavam a ser insuportáveis. A urina era túrbida e espessa, escura ou vermelha. Boccaccio, no seu Decameron, ele vai dizer que a situação foi tão terrível que essa estrutura familiar que a gente vê, onde os pais cuidam dos filhos, os filhos cuidam dos pais, ela foi quase totalmente destruída, porque os filhos abandonavam os pais quando estavam doentes, porque era uma situação terrível. Pais abandonaram filhos, enfim. Triste, triste, triste. Além dos seres humanos, a peste também atacava bois, ovelhas, porcos e cabras. E esse número imenso de animais morrendo contribuía para quê? Fome. Mais fome. Mais fome. As pessoas começam a olhar aquela situação e começam a entender, então, que aquela peste ela é uma punição de Deus pelos pecados da humanidade. E aí entra uma parte da igreja na situação, porque alguns cristãos do movimento dos flagelados, eles começam a andar pelas ruas fazendo penitência, se autoflagelando. Você já deve ter visto isso em algum filme. O camarada pega um chicote, se ajoelha e ele mesmo vai se chicotear. Imagina essa cena, você tem corpos espalhados pela rua, você tem essa situação totalmente terrível. E quando você vê os cristãos, então, uma parte deles que era para estar ali com uma palavra de esperança, uma palavra, de ajuda, uma palavra de Cristo ali, eles estão ensandecidos, se chicoteando pela rua fora, fazendo procissões com pés descalços, enfim. As pessoas estão totalmente abandonadas. E aí, irmãos, é morte para todo lado. É morte todo dia, é morte o tempo todo. E se tem uma coisa que o ser humano tem medo é da morte. Até nós que servimos a Deus, a morte ela pode não ser algo que a gente vá temer de forma desesperada, de forma deslocada. Mas ela é algo que nos causa um certo espanto, sim, porque a morte ela é a consequência mais grave do pecado. A consequência mais grave lá de Gênesis 3 é essa morte que a gente vê diariamente diante dos nossos olhos. A gente vindo agora na estrada, quando passou no pedágio, lá, pedágio de Lafayette, o rapaz falou, olha, toma cuidado que tem um carro que capotou ali na pista. O camarada foi fazer a curva, não fez a curva, foi na contramão, pegou o outro carro que estava subindo. O camarada sem cinto de segurança morreu na hora. Pensa. Talvez, sei lá, talvez tinha acabado de votar, estava pensando em outras coisas, estava indo para casa, fazendo alguma coisa, pensando no que ia fazer amanhã ou no que ia fazer hoje à noite. Sopro, né? Isso faz a gente... Você até diminui um pouquinho a velocidade, né? Vai um pouquinho para o canto, vai pensando naquilo ali, porque é algo estranho. Agora, transfira esse pensamento e esse sentimento para essa época dentro de todo esse contexto que eu te falei. Os pregadores, eles começaram então, melhor dizendo, a manifestar a visão e o sentimento que tinham da morte nas suas pregações, nos seus sermões e na arte da época, que tinha um tipo de arte que eram as xilogravuras, que é como se fosse um desenho com lápis, sabe, num papel assim. Tem umas coisas muito bonitas, inclusive, dessa época. Eles começaram a representar, então, nessas xilogravuras, imagens de cadáveres nus, com a boca escancarada, com punhos cerrados, com entranhas devoradas por vermes.
Uma das representações mais populares é a representação da dança da morte, uma caveirinha com um sapinho na cabeça, uma serpente saindo da boca assim, abraçando um camponês, abraçando uma pessoa assim. Tudo para dar a ideia, então, de que o que imperava naquele período, então, naquela época, era a morte para todo lado. E é interessante porque nessa estrutura artística, ninguém escapava da morte. Pobres, ricos, o clero, ou seja, as pessoas da igreja, os imperadores, todos eram retratados sendo devorados pela morte. As pessoas também costumavam colocar nas obras de arte e até mesmo nas suas próprias casas uma ampulheta. Sabe o que é uma ampulheta, né? Aquele pecinha que tem areia, você vira assim, tal, para mostrar que o tempo estava passando e passando rapidamente. Pensa na tensão que era você viver então nessa época, irmãos. Pensa o quão tenso e desesperador era viver nessa época. Alguns pregadores, para dar alguns exemplos para vocês aqui. Ricardo de Paris, um padre franciscano, ele pregou certa vez durante 10 dias consecutivos, 7 horas por dia. Qual foi o tema? A morte, o juízo, o céu e o inferno. E o mais estranho, não foi na igreja que ele pregou, foi no cemitério dos Santos Inocentes, o cemitério mais popular de Paris. Outro, João Capistrano, ele levou uma caveira para o púlpito e no meio da pregação ele disse: olhem e vejam o que resta de tudo aquilo que uma vez lhes deu prazer ou que outrora os levou a pecar. Os vermes comeram tudo. Era uma realidade, então, irmãos, presente para homens, mulheres, nas vésperas da reforma. Era uma ansiedade geral. E a ansiedade crescia porque havia a ideia, então, de que toda aquela morte, a gente não está num período onde o materialismo impera, então, o ateísmo impera, as pessoas são religiosas, a base da sociedade é a religião, como eu já falei. Havia então aquela ideia de que a coisa não finalizava ali, por mais dolorosa e por mais terrível que fosse a morte da pessoa, a coisa não acabava ali. Tinha o pós-vida. E como que era ensinado sobre o pós-vida naquela época? Como que a igreja ensinava? Como que as pessoas elas eram ensinadas a obter salvação? Obras. Obras. As pessoas tinham que lutar com a sua força, com a força do seu braço para poder agradar a Deus, para que em meio então àquela situação tão terrível, quando aquilo finalizasse, eles pudessem alcançar o céu. E cada vez mais a vida difícil, a vida penosa, a vida tensa, fazia com que as pessoas então ficassem mais reféns da igreja, daqueles padres, daqueles líderes corruptos, hereges, que acrescentavam um tanto de coisa à palavra de Deus e que fazia então com que a ideia de salvação fosse algo praticamente impossível. Então a pessoa vivia com fome, vivia vendo morte, às vezes morria com uma doença terrível, sentindo dores terríveis, e ainda tinha aquele peso de que a vida no além seria uma vida ou no purgatório ou no inferno. Purgatório, eu vou falar mais adiante quando que surge essa doutrina, mas só para contextualizar aqui, a ideia do purgatório é uma ideia que a pessoa então ela ia para lá e lá ela acabaria de pagar a Deus pelos pecados que ela cometeu. Então, tipo assim, você precisava fazer 100 pontos. Desculpa o exemplo, mas é só para ficar bem claro. Você precisava fazer 100 pontos para conseguir ser salvo. Durante sua vida você fez 20. Então, o que vai acontecer? Ao invés de ir para o inferno direto, se você não tivesse cometido nenhum pecado mortal, né? A Igreja Católica, ela dividia os pecados em pecado venial e pecado mortal. O venial era esses pecados comuns. Então, se você estivesse nessa classe, você iria para o purgatório e era te dada a sentença que determinava, então, quanto tempo você ficaria no purgatório. E não é tipo assim, sei lá, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Eram milhares de anos. É 500 mil anos, 200 mil anos, 10 mil anos no purgatório. Para após isso, então, após purgar, né, como diz o termo, após purgar, após pagar, você tinha então o seu passe livre para ir para o céu. E as descrições que eram feitas do purgatório eram coisas terríveis. Terríveis. O Sir Thomas More,
ele dá uma descrição seguinte, é um certo poema, vamos dizer assim, que ele escreve retratando a situação no purgatório. Ele diz assim: se tendes pena dos cegos, não há ninguém tão cego quanto nós. E aqui a pessoa que está falando, então, é alguém que está no purgatório, né? Se tendes pena dos cegos, não há ninguém tão cego quanto nós que estamos aqui na escuridão, salvo as visões desagradáveis e repugnantes, até que venha algum conforto. Se tende pena dos aleijados, ninguém é tão aleijado quanto nós que não podemos colocar os pés para fora do fogo, nem temos as mãos livres para proteger o nosso rosto das chamas. Vossos guardas vos fazem bem e vos deixam em conforto. Nossos guardas são aqueles de quem Deus vos guarda. Cruéis espíritos malditos, ofensivos, invejosos e odiosos. Inimigos aversivos e atormentadores maliciosos, cuja companhia é mais horrível e atroz para nós do que o sofrimento em si. Imagina, irmãos, isso sendo martelado nas pregações, nos ensinos. E se o purgatório era assim, imagina então o inferno. Né? Então veja, temos fome, temos peste, temos o terrível medo da morte, existem essas representações gráficas do purgatório e do inferno. Como é que está a igreja então? Como é que está a casa de Deus nesse contexto para ajudar as pessoas? Não está nada bem. Vamos voltar um pouquinho? Primeiro século, lá no comecinho, pós-período apostólico, o modelo de liderança das igrejas locais era composto por presbíteros e diáconos. Era assim que você tinha. Você tinha igrejas locais. Por isso que você vê Paulo, por exemplo, os escritores do Novo Testamento, escrevendo cartas para determinadas localidades. Às vezes ele falava, ó, que essa carta seja lida em outro local, mas a liderança era uma liderança local. Não tinha aquela ideia, então, de uma liderança única que comandava todas as igrejas. No período dos apóstolos, você tem os apóstolos que fazem esse papel, mas eles estão instruindo exatamente porque eles sabem que eles estão indo e a igreja precisa seguir. Então era assim que seguia. Igrejas locais, compostas de presbíteros e diáconos, que atuavam, então, na liderança da igreja. Quando a gente chega no segundo século, começa a haver uma centralização da autoridade em um único bispo. Então a ideia é que, não tem mais essa noção de que igrejas locais são independentes e se governam e se sustentam a si mesmos. Não. Agora passa-se a ter a noção de que precisa haver um bispo numa determinada localização que seja aquele que vai, então, exercer autoridade sobre todos os demais. O primeiro a defender essa ideia foi Inácio de Antioquia, e nós temos depois Irineu de Leão, que foi o primeiro a destacar a ideia de sucessão apostólica, principalmente da Igreja de Roma. Então, ou seja, aquela noção de que após o último apóstolo morto, ou após Pedro, você vai ter pessoas que vão ser eleitas e escolhidas para fazerem o papel de Pedro, para sucederem Pedro e serem, então, o chefe da igreja, porque afinal não foi dado a Pedro a chave, né? Não foi dito lá, tinha dado as chaves, o que ligares no céu será ligado na terra e tudo mais. Então, partindo dessa ideia, eles começam a defender essa centralidade de uma única igreja. Qual igreja? É de Roma. É de Roma. A igreja de Roma deveria ser a central. Um século depois, o primeiro concílio de Nicéia, ele reconhece 3 bispados. Então você já tem essa ideia incipiente, nascente de um bispado proeminente em Roma, mas o concílio de Nicéia, ele defende 3. Alexandria, no Egito, Roma e Antioquia. No 5º século, o concílio de Calcedônia, ele deu ao bispo de Constantinopla algumas honras iguais à do bispo de Roma. Então você já tem agora Constantinopla e Roma em pé de igualdade, Oriente e Ocidente. Mas aí nós temos alguns colapsos, né? Nós temos a perda dos territórios ali de Antioquia para os árabes, nós temos toda aquela invasão de terras e tudo mais. E o que acontece? Tudo começa, então, ou melhor dizendo, tudo passa a ser centralizado em Roma. Roma manda tudo. E aí nós temos o quê? A figura do Papa, o bispo de Roma. Agora ele não é só bispo. Agora que a autoridade está toda centralizada, ele deixa de ser bispo e ele passa a ser o pai. Olha que chique, né? Ele é o pai, ele é o Papa. Como é que é esse negócio de papado, então? Eu quero só citar alguns exemplos aqui para vocês verem como que a coisa era muito louca, mas literalmente louca. Algumas ideias que a igreja tem hoje como, enfim, como base, sustentáculo, né, da sua fé, a igreja católica, obviamente.
Você vê que elas não surgem da Bíblia e elas vão surgir muito tardiamente na história da igreja. Por exemplo, Leão IX, viveu de 1002 até 1054, ele assumiu o papado e no regime dele, no governo dele, é que se promove o celibato do clero. Então, a partir dele se diz, a partir de agora os padres vão ser celibatários, não podem casar, não pode fazer mais nada. Inocêncio III, já em 1160, ele vive de 1160 a 1216, o poder papal alcança o seu ápice nessa época, e foi ele que promulgou a doutrina da transubstanciação. Aquela ideia, então, de que na hora da Eucaristia, a essência do corpo de Cristo, ela está presente ali na hóstia, né? Enfim, depois eu ainda vou ter oportunidade de explicar mais sobre isso, mas é porque a gente, às vezes, na ânsia de combater os católicos, a gente pega um ponto errado, porque eu já vi alguns evangelhos dizendo assim, porque os católicos creem que a hóstia se transforma. Não é a ideia de se transformar. A ideia é de que a essência da hóstia é a mesma essência do corpo de Cristo. Então é por isso que Cristo está presente. Por isso que cada missa, cada domingo, eles sacrificam novamente o Senhor Jesus. É um sacrifício, eles entendem assim, porque Cristo está presente ali. Veja, quando que essa doutrina, então, é promulgada e é tida como correta? Só no século XII, século XIII. Percebe como que é recente? Percebe como que não é uma coisa, então, que vem desde lá de trás? Percebe como que a gente começa a ter problemas estruturais, então? Estruturais. Aí, isso aqui parece até um esquete dos Trapalhões, que eu vou dizer aqui agora. Tem um período que é o período dos 3 papas. 1302, Papa Bonifácio III, ele vai promulgar uma bula afirmando que todo poder espiritual pertence aos pontífices romanos. Tá, tudo bem. E aí, em 1305, Clemente VII, arcebispo de Bordeaux, ele foi eleito papa. Lembra que eu falei? O papa, então, era o bispo de Roma. Essa sede, essa autoridade da igreja estava em Roma. Só que esse Clemente, ele era arcebispo de Bordeaux, que está onde? Na França. E aí, por alguns motivos, ele não quis se mudar para Roma. Foi eleito papa, não, vou ficar por aqui mesmo, aqui tá legal, aqui na França, fica por lá. E aí, ele vai para Avignon, no sul da França, e ele faz de Avignon, ali no sul da França, o novo quartel-general da igreja. Não é Roma mais, é Avignon. O rei da França fica satisfeito, né? Poxa, o chefe da igreja está aqui, a sede da igreja está aqui no nosso território, fica satisfeito. O pessoal da Alemanha e da Inglaterra nem tanto, mas o rei da França está satisfeito. E aí o próximo papa após dele, por incrível que pareça, é o quê? Francês também. Né? Foi eleito um francês. E o que ele faz? Segue o exemplo do seu antecessor. Fica também na França. E aí a coisa começa a complicar, porque, de novo, a base teológica para defender a existência do papado é que o Papa seja o bispo de Roma. E agora você tem já o segundo Papa que quer ficar na França, ele não quer ir para Roma. As pessoas começam a ficar incomodadas. As pessoas não estão muito empolgadas, até que começa a se chamar aquele período de o cativeiro babilônico da igreja, né? Fazendo uma menção ao cativeiro babilônico do povo de Israel. Depois de 70 anos, irmãos, 70 anos, o povo estava cansado. O povo não estava aguentando mais essa ideia. O que acontece então? Vai se levantar uma confusão. Eles vão fazer, enfim, alguns protestos, e não protestos no sentido como a gente tem protestos hoje, mas vão se protestar a respeito do Papa estar lá. Aí o colégio da igreja, os colégios de cardeais e tudo mais, entram em ação. E o que eles fazem? Não, vamos escolher um novo Papa, que não fique na França, que fique em outro local. Acontece que aquele Papa ainda estava vivo, o que estava na França, ele está vivo, está cheio de saúde. E o que ele faz? Não vou sair daqui. Vou excomungar o outro Papa que foi eleito agora. O Papa que foi eleito, quando ele vê que o outro excomungou ele, o que ele faz? Excomungou o outro também. Confusão. E aí eles fazem o quê? Vamos escolher um terceiro, porque esses dois aí não deu certo. Um não quis abrir mão, o outro não deu conta, vamos escolher um terceiro. Escolhe um terceiro. A gente chega num ponto que se tem 3 papas. Depois de muito tempo, eles conseguem resolver a situação. Agora, por que isso é importante a gente mencionar?
Porque a doutrina do papado, ela diz que o Papa é o vigário de Cristo. A palavra vigário significa substituto, aquele que representa. Ele representa Cristo. E a palavra do Papa, em alguns sentidos, ela é aquilo que ele se convencionou chamar de ex-cátedra, né? Quando o Papa senta na sua cadeira e dá um decreto, é palavra de Deus, não se pode contestar. Qual está certo? Primeiro, se tem dois, um excomungando o outro, qual dos dois é o Papa de verdade? Se eles são o vigário de Cristo, se eles são sucessores dos apóstolos, se eles carregam em si então essa autoridade, qual está certo? Percebe que você tem uma ruptura na estrutura, no sentido geral da palavra, e você tem uma ruptura na própria nova estrutura errada que eles construíram. Porque está incoerente. Se é realmente um substituto de Cristo, um vigário de Cristo, um representante de Cristo, um sucessor dos apóstolos, você não tem isso nos apóstolos. Você não tem um apóstolo excomungando o outro. Às vezes eles até dão umas rixas, né, como Paulo e Pedro ali, mas Paulo continua reconhecendo Pedro como apóstolo e vice-versa. Ali, nessa noção, agora então, é de que existe um só. Qual dos três é o real? Qual dos três é o verdadeiro? Além disso, irmãos, nós temos corrupção. Corrupção de deixar Game of Thrones no chinelo. Ruborizado. Em 1492, o tal de Rodrigo Borgia, tem até uma série sobre eles, os Borgias, que é uma série muito indecente, por sinal, mas que representa bem a época. Ele comprou os votos necessários para se tornar Papa. Literalmente, comprou. E aí ele se torna o Papa Alexandre VI. Gerou vários filhos com suas amantes. E nesse período já existe a ideia do quê? Do celibato. Como sendo uma doutrina, algo correto que não pode ser contestado. E o próprio Papa, que era para defender isso, ele está, enfim, nem aí para isso. Além disso, existe um rumor que ele tem tido um filho com a sua própria filha, Lucrécia. Além disso, ele realizava várias orgias no Vaticano e era conhecido por envenenar os seus adversários. Belo representante de Cristo, né? Belo representante. E isso não abre um precedente muito bom. O sucessor dele, Júlio II, era um amante da guerra, qualquer coisa era guerra, 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 e também era papa em mais de um sentido, tinha vários filhos. Depois nós temos um sucessor dele que foi Leão X. Leão X, irmãos, ele foi ordenado papa aos 7 anos. Foi ordenado ao ministério, melhor dizendo, aos 7 anos. E ninguém decidiu perguntar a ele depois no que ele acreditava. Até que se descobriu que ele era agnóstico. Ou seja, ele não tinha certeza se Deus existia. O chefe da igreja, que é o sucessor dos apóstolos, segundo a ideia deles, não faz ideia se Deus existe. Para ele, não sei, pode ser que sim, pode ser que não sei. Então, percebe, irmãos, como é que a coisa está difícil? Percebe como que essa estrutura, então, está complicada? E aí, voltando na questão do purgatório que eu falei, só para vocês terem, citar isso para vocês terem uma ideia, então, do quadro. Vamos voltar nessa questão do purgatório, porque isso é muito importante nessa época, para o que a gente vai começar a ver nos próximos domingos, como as doutrinas que os reformadores levantaram na época deles, que combateram toda essa situação. A ideia do purgatório, segundo o Catecismo da Igreja Católica, tá? Isso aqui é o próprio Catecismo da Igreja Católica que diz, eu peguei lá no livrinho deles. Os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora não tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária. E a Igreja, então, denomina de purgatório essa purificação final dos eleitos, que é diferente da perdição eterna. Agora, pasme, sabe quando que a Igreja formulou essa doutrina? No Concílio de Florença, que foi um concílio que durou de 1438 até 1445. Antes disso, não era uma doutrina formulada. E Trento, né, que é o período da Contra-Reforma e tudo mais, também isso foi promulgado. E aí, junto a essa ideia,
Se você tem, então, o exemplo de que o fulano morreu, mas o fulano não conseguiu chegar ao céu, então ele está no purgatório. Vai cumprir sua pena no purgatório. Os vivos conseguem, então, amenizar o período que aquela pessoa está lá por meio de orações, por meio de missas que são rezadas. Então, junto com a ideia do purgatório, cria-se a ideia da oração pelos mortos, baseado em 2 Macabeus, que é um livro apócrifo e tudo mais. E aí, irmãos, olha que legal. Isso foi uma porta aberta para quê? Indulgências. O que era indulgência? Imagina você. Você tem um parente muito chegado que morreu. E aí a igreja diz para você que o seu parente que morreu, ele está no purgatório. E aí eles te dão essa descrição de sofrimento terrível que é no purgatório. E ela diz para você que ele vai ficar lá milhares de anos sofrendo. Mas ela diz assim, mas sabe de uma coisa? Você pode ajudar. Você pode ajudar, porque a igreja tem nas suas mãos o poder de diminuir o tempo que a pessoa passa lá. A igreja tem esse poder, o Papa tem esse poder, porque ele é o quê? Ele é o vigário, ele é o substituto de Cristo, ele é o substituto dos apóstolos. Ele pode então ajudar. E aí o que o Papa fez? Ele promulgou essa cartinha aqui, escreveu essa cartinha aqui, da indulgência. Assinada. Então, dependendo do valor que você contribuir, do quanto que você comprar, a gente vai amenizar, então, sei lá, se a pena do seu parente que está lá no purgatório é de 500 mil anos, dependendo da ajuda que você der, do tanto que você pagar, a gente diminui isso pela metade, ou 60%, ou 70%. Meu irmão, quem que não vai comprar? As pessoas são leigas. A missa é em latim, as pessoas não fazem ideia do que está sendo dito lá. Grande parte da população, parte maciça da população é analfabeto. E a missa ainda é num outro idioma. As pessoas não fazem ideia, não tem Bíblia para poder contrapor aquele ensinamento. Aí você chega para um camponês, para uma pessoa pobre, para uma pessoa sem instrução nenhuma e fala uma coisa dessa, e ele tem um filho que morreu, tem um esposo, uma esposa, um pai e uma mãe que morreu, ele paga. É óbvio que ele paga. Coisa terrível, irmãos. As pessoas começam a comprar, então, indulgências. O Catecismo da Igreja diz o seguinte sobre as indulgências. De novo, isso aqui não é conversa, porque alguns isso é conversa de pastor, não. Isso aqui é do Catecismo deles, está escrito no Catecismo deles, parágrafo 1471. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal, devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. O fiel bem disposto obtém essa remissão em determinadas condições, pela intervenção da Igreja, que como dispensadora da redenção, gente, isso daqui que como dispensadora da redenção distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos, a seu favor. A indulgência parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgência para si mesmo ou aplicá-lo aos defuntos. Tem uma história interessante, porque eu vou falar disso semana que vem, mas um vendedor de indulgências chamado Johann Tetzel, ele está com essa história. Compra indulgência para perdoar os pecados. Aí um camarada chega para ele e fala assim, eu posso comprar indulgência por um pecado que eu ainda vou cometer? Pode. E existe indulgência se caso eu chegar até mesmo a espancar um padre? Existe. Ah, então eu quero comprar. Comprou e bateu no cara. Enfim, alguns dizem que é anedota, outros dizem que é real, mas é só para vocês terem noção de como que era uma coisa ridicularizada e como que era uma coisa ridícula. Literalmente. Uma extorsão. Uma falsa esperança. É esse o contexto, irmãos, que nós temos, então, que antecede a Reforma Protestante. Eu quero chamar a atenção de vocês para verem, então, que as pessoas, o povo, estava totalmente carente em todas as áreas. De novo, para ser repetitivo, fome, doença,
não tem emprego, a situação de vida, a forma de viver é uma coisa deplorável. A igreja, num caos moral e ético que, assim, sabe, não se compara com nenhum outro período. As pessoas perdendo o ente querido todos os dias, morte para todo lado. Quando elas vão buscar, então, refúgio na igreja, olha a situação da igreja. Eu pulei algumas coisas, depois eu vou compartilhar esse documento lá com vocês, tem umas coisas mais, enfim, mais aprofundadas que eu acho interessante vocês darem uma olhada, porque a reforma, irmãos, foi um movimento extremamente necessário e não tem como não ver a mão de Deus naqueles homens, agindo por meio daqueles homens para consertarem, para reformarem, para mudarem a estética, mas não só a estética, mudarem a estrutura, para trazerem realmente, verdadeiramente paz ao coração das pessoas, para trazerem realmente, verdadeiramente às pessoas a mensagem do Evangelho, que não existe que você compre, que você pague para tirar alguém de algum lugar, é fé no Senhor Jesus. Percebe então por que quando tem agora um monge alemão lá em Wittenberg, que afixa lá na porta do castelo de Wittenberg 95 teses, convidando aos próprios padres para que venham debater com ele sobre as indulgências, como que aquilo espalhou rapidamente? Porque Martinho Lutero, ele afixa as teses em latim, algumas pessoas que sabiam ler o latim leem aquilo, traduzem para a língua do povo e começam a espalhar, e as pessoas começam a ter acesso àquilo. E começam a ver, alguém está se levantando contra isso. E o povo adere à reforma. As pessoas abraçam a reforma. Mas a gente vai ver a continuidade disso na semana que vem. Na semana que vem eu vou entrar então na questão de Lutero, o contexto de Lutero. Rapidamente a gente passa para o primeiro dos solas, que é a primeira parte doutrinária, que é o sola gratia. Enquanto está se vendendo indulgência, se vendendo perdão, se prometendo então que vai tirar as pessoas do purgatório, Martinho Lutero e outros vão trazer a noção, a ideia de que salvação não é comprada. Salvação é graça. O Senhor Jesus já comprou e já pagou. E exige de nós então agora o quê? Fé. Fé nele. A mensagem de Lutero então ao povo cai como uma luva. Responde aos anseios das pessoas. E é uma resposta individual para ele, né? Porque ele é alguém que está extremamente atormentado por causa disso. E responde também ao povo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.